que alguém entraria no Santíssimo, ele vai sacrificar um novilho. Então ele sacrifica aqui fora o novilho, o boi. Ele pega também aqui do altar de holocausto, ele pega brasas, acende o incensário, acende incensos e pega o sangue do novilho e ele entra, passa pelo lugar santo, que é chamado também de tenda da congregação, e chega aqui no véu, que faz a separação entre o santo e o santíssimo. Alguns creem que ele colocava a mão com o incensário lá dentro primeiro, para esperar o lugar santíssimo se encher de fumaça. E aí, quando o santíssimo se encher de fumaça, aí sim ele abria o véu, entrava no lugar santíssimo, deixava o incensário no chão e pegava a vasilha com sangue e aspergia 7 vezes o sangue do novilho sobre a arca no lado oriental, que é o lado oriental, é o lado da porta do santuário. Então ele aspergia em cima, mas do lado oriental, porque é do lado do oriente que Jesus voltará. E quando ele aspergia o sangue, ele deixava o incensário queimando aqui dentro e ele saía novamente. Não é exatamente na ordem que eu vou explicar, porque senão vai ficar confusa a explicação. Mas aí então, quando ele sair no final do ritual, ele vai queimar aqui no altar de holocausto somente a gordura desse novilho. Ele não vai queimar a carcaça, somente ele vai esquartejar o novilho e tirar a gordura, queimar a gordura aqui. E a carcaça do novilho, no final do ritual, ela é levada para fora do santuário e é queimada no deserto, que é um símbolo de quando Jesus saiu de Jerusalém, carregando a cruz fora de Jerusalém, até o Monte do Calvário. E o primeiro sacrifício que ele fez, que o sumo sacerdote fez, é por ele e pela casa sacerdotal. Por quê? Porque quando ele oferece o sangue para a expiação dos seus pecados e ele então é perdoado, fica sem pecado, agora ele simboliza Jesus Cristo, que Hebreus 4, verso 11 diz que Jesus, ele é sem pecado. E agora o sumo sacerdote, como ele está sem pecado, porque ele ofereceu o sangue do novilho pelos seus pecados diante da arca, agora sim ele pode interceder pelo povo. Então ele sai para a segunda parte do ritual, quando ele vai sacrificar um dos bodes. Mas vamos ler primeiro na Bíblia as passagens do primeiro sacrifício do novilho. Levítico 16:3. Vamos ler essas passagens na Bíblia. Com isto, Arão, que era o sumo sacerdote, entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, para expiar os seus pecados, é o novilho, o boi, que eu expliquei. O carneiro é somente no final do ritual que ele vai sacrificar para o holocausto, que é uma oferta de sacrifício, porque Jesus era a oferta perfeita. Então ele vai sacrificar primeiro só o novilho. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá, as vestes simples. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Essa é a segunda parte do ritual que nós vamos ler depois. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, a casa sacerdotal. E esse sacrifício do novilho é por ele, porque aí ele passa a simbolizar Jesus sem pecado, segundo Hebreus 4, verso 15. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, por ele e pela casa sacerdotal. E degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar de holocaustos, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu do Santíssimo. Põe um incensário dentro do Santíssimo antes dele entrar.
E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, vai cobrir a arca, que está sobre o testemunho, para que não morra. E ele sempre vai deixar o incensário queimando lá dentro. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então, sobre o propiciatório, ele vai aspergir com o dedo 7 vezes. Por que com o dedo? Porque o culto a Deus tem que ter ordem. E aí, quando ele sai do santuário, vai lá no animal, na carcaça do animal, também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Vai queimar somente a gordura do novilho sobre o altar de holocaustos. Isso vai acontecer também somente no final do ritual. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que as queimar, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Então, quando ele sai lá fora, pega o novilho, tira a gordura